Existe uma coisa acontecendo na sua vida neste exato momento que pode estar influenciando seu futuro sem pedir sua autorização. Você não precisa enxergar, tocar ou ouvir para que ela esteja funcionando. Na verdade, é justamente por passar despercebida que ela consegue exercer tanta influência. Todos os dias você toma decisões que parecem pequenas demais para merecer atenção. Escolhe responder ou permanecer em silêncio. Aceita ou recusa. Continua ou interrompe. Adia ou começa. E nenhuma dessas escolhas parece capaz de mudar uma vida inteira quando observada isoladamente. Mas existe uma característica assustadora nas pequenas decisões: elas não precisam ser grandes para serem acumuladas. Talvez você esteja procurando uma grande resposta para uma grande transformação, enquanto alguma coisa muito menor está determinando a direção do seu caminho. E quando você descobrir o que é, talvez comece a observar sua própria rotina de uma maneira completamente diferente. O problema é que nossa atenção costuma ser atraída pelo que faz barulho. Uma notícia inesperada chama atenção. Uma mudança financeira chama atenção. Uma discussão chama atenção. Uma conquista chama atenção. Mas aquilo que acontece silenciosamente entre esses acontecimentos quase nunca recebe o mesmo espaço dentro da nossa mente. É justamente ali que muitas transformações começam. Uma decisão aparentemente insignificante pode modificar a próxima decisão. A próxima pode alterar a seguinte. E, quando percebemos, estamos muito distantes de onde começamos. Não aconteceu necessariamente uma grande virada. A direção foi sendo construída aos poucos, enquanto nossa atenção estava concentrada em acontecimentos mais impressionantes. É por isso que algumas mudanças parecem surgir do nada quando finalmente se tornam visíveis. Elas não começaram naquele momento. Estavam sendo construídas muito antes, em uma região da vida que quase ninguém observa. Existe ainda outro detalhe que torna esse mecanismo mais difícil de perceber. O ser humano costuma avaliar a própria vida olhando para trás. Quando algo dá certo, procura uma explicação. Quando algo dá errado, procura outra. Tentamos encontrar um acontecimento responsável pelo resultado, como se cada consequência tivesse necessariamente um único ponto de origem. Mas muitas vezes uma consequência é formada por uma sequência inteira de decisões pequenas demais para serem lembradas individualmente. O resultado aparece no final, mas as escolhas aconteceram muito antes. E existe uma diferença enorme entre perceber um resultado e perceber o processo que o produziu. Talvez seja por isso que algumas pessoas se surpreendam com a própria vida depois de alguns anos. Elas olham para trás e percebem que não chegaram ali por uma única decisão extraordinária. Chegaram porque repetiram determinadas escolhas até que elas se transformassem em direção. Agora pense em algo ainda mais profundo. Nem todas as escolhas que moldam sua vida parecem escolhas. Algumas acontecem automaticamente. Você desenvolve maneiras habituais de responder a situações. Cria critérios rápidos para decidir o que merece sua atenção. Aprende a considerar certas possibilidades e descartar outras sem sequer analisar profundamente. Com o tempo, aquilo que era uma decisão consciente começa a parecer natural. E quando uma resposta se torna automática, você deixa de perceber que ainda está escolhendo. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes desta história. O que influencia seu futuro não são apenas as decisões que você lembra de ter tomado. Também são aquelas que você repete tantas vezes que esquece que um dia precisou escolhê-las. E quando isso acontece, um comportamento deixa de parecer comportamento e começa a parecer parte da sua personalidade. É aqui que surge uma pergunta capaz de mudar completamente a maneira como você observa a própria rotina. Quantas coisas você faz hoje porque realmente escolheu fazer? E quantas simplesmente continuam acontecendo porque nunca foram questionadas? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela abre uma porta importante. Porque existe uma diferença entre continuidade e escolha. Continuar alguma coisa não significa necessariamente querer aquilo. Permanecer em determinado padrão não significa necessariamente concordar com ele. Repetir uma resposta não significa que aquela resposta ainda seja melhor. E talvez uma das maiores formas de transformação seja justamente perceber onde você parou de escolher. Não para abandonar tudo, nem para transformar sua vida em um caos de mudanças, mas para recuperar consciência sobre aquilo que estava funcionando no piloto automático. Porque aquilo que você não questiona também pode estar conduzindo você. Mas existe uma armadilha ainda mais sutil. Quando uma determinada escolha produz uma consequência imediata agradável, tendemos a repeti-la. Quando produz desconforto imediato, tendemos a evitá-la. O problema é que o efeito imediato nem sempre revela o efeito acumulado.
Algumas decisões aliviam agora e complicam depois. Outras incomodam agora e facilitam o caminho mais adiante. Isso significa que avaliar uma escolha apenas pelo que ela provoca nos próximos minutos pode distorcer completamente nossa percepção. E aqui começa a aparecer uma das peças centrais deste vídeo. A vida não é formada apenas por aquilo que você sente no momento em que decide. Ela também é formada pelo que aquela decisão torna mais provável depois. Uma escolha não termina necessariamente quando você a faz. Ela pode criar condições para a próxima escolha. E a próxima pode herdar as consequências da anterior. Talvez seja por isso que determinadas fases da vida pareçam se repetir sem que exista uma explicação evidente. Não necessariamente porque exista algum destino imutável ou uma força misteriosa obrigando tudo a acontecer novamente. Pode existir simplesmente uma sequência que nunca foi interrompida. Uma resposta gera determinada consequência. Essa consequência modifica o estado emocional. O estado emocional influencia a decisão seguinte. A decisão seguinte reforça a situação inicial. E o ciclo continua. Quando você observa apenas um momento, tudo parece desconectado. Quando observa a sequência, começa a enxergar uma estrutura. E estruturas podem ser modificadas. O ponto não é controlar cada acontecimento da vida, porque isso seria impossível. O ponto é identificar os lugares em que uma pequena mudança de resposta pode alterar toda a sequência que vem depois. É aí que uma mudança aparentemente pequena pode ter uma importância muito maior do que seu tamanho sugere. Agora chegamos a uma descoberta ainda mais interessante. O que realmente muda uma trajetória não é necessariamente a quantidade de decisões que você toma, mas a qualidade das decisões que você repete. Uma pessoa pode passar o dia inteiro decidindo coisas, e ainda assim, permanecer exatamente na mesma direção. Outra pode mudar apenas uma resposta recorrente e começar a construir um caminho completamente diferente. Isso acontece porque algumas escolhas possuem efeito multiplicador. Elas influenciam outras escolhas que ainda nem aconteceram. Uma mudança na maneira como você organiza seu tempo pode alterar o que consegue fazer depois. Uma mudança na maneira como aprende pode modificar a qualidade das decisões futuras. Uma mudança na maneira como estabelece limites pode alterar quais situações continuam entrando na sua rotina. Não é sobre fazer mais coisas. É sobre descobrir quais escolhas possuem consequências além do momento em que são realizadas. E existe uma pergunta que pode revelar exatamente onde esse processo está acontecendo na sua vida. Pergunte a si mesma: qual comportamento me parece pequeno hoje, mas pode produzir um resultado completamente diferente se continuar existindo durante os próximos meses? Não procure algo extraordinário. Procure algo repetido. Não procure aquilo que você faz uma vez por ano. Observe aquilo que aparece na sua rotina sem chamar atenção. Pode ser uma forma de organizar seu tempo. Uma maneira de reagir. Uma decisão que você sempre adia. Um compromisso que você aceita automaticamente. Uma atividade que consome espaço sem produzir aquilo que você realmente deseja. O objetivo não é encontrar uma resposta perfeita. É perceber que algumas pequenas ações carregam uma direção escondida. E quando você identifica a direção, começa a entender por que determinadas consequências pareciam surgir sem explicação. Mas ainda falta uma peça importante. Perceber um padrão não significa automaticamente conseguir mudá-lo. O cérebro tende a economizar energia e, por isso, respostas conhecidas podem parecer mais fáceis do que alternativas novas. Mesmo quando você sabe racionalmente que deveria agir de outra maneira, a antiga resposta pode surgir primeiro. É nesse momento que muitas pessoas concluem que não conseguem mudar. Mas talvez o problema esteja na expectativa de que uma decisão consciente elimine imediatamente um padrão antigo. Mudanças consistentes geralmente precisam de repetição suficiente para que uma nova resposta deixe de ser uma exceção e passe a fazer parte do repertório. O começo pode parecer artificial. Pode exigir atenção. Pode até parecer desconfortável. Mas existe uma diferença entre algo ser estranho porque está errado e ser estranho simplesmente porque ainda não se tornou familiar. Essa diferença merece ser observada. Agora imagine o que acontece quando você começa a aplicar esse princípio durante um período suficientemente longo. Uma pequena escolha deixa de ser apenas uma escolha. Ela começa a influenciar sua percepção. Sua percepção modifica suas decisões. Suas decisões produzem experiências diferentes. Essas experiências fornecem novas informações. E essas informações alteram novamente a maneira como você interpreta o mundo. É assim que uma mudança começa a se tornar maior do que o gesto que a iniciou.
Não existe necessariamente um momento cinematográfico em que tudo se transforma. Existe um processo silencioso em que uma nova direção começa a ganhar força. Por isso, algumas das maiores mudanças da vida podem parecer insignificantes no início. O tamanho do primeiro passo não revela o tamanho da trajetória que ele pode iniciar. E talvez seja justamente isso que torna esse mecanismo tão fácil de ignorar. Existe, porém, uma coisa que você precisa evitar. Não transforme essa ideia em uma cobrança permanente para controlar cada pensamento, cada escolha e cada segundo da sua vida. Isso seria apenas trocar um tipo de prisão por outro. Você não precisa monitorar tudo. Precisa aprender a reconhecer alguns pontos de decisão que realmente importam. Existem momentos em que uma resposta sua pode alterar o que acontece depois. São esses momentos que merecem atenção. E quanto mais consciência você desenvolve sobre eles, menos precisa depender de força de vontade para mudar tudo ao mesmo tempo. Você começa a escolher melhor onde colocar sua energia. Essa é uma diferença fundamental. Transformação não significa controlar a vida inteira. Significa recuperar influência sobre aquilo que está ao seu alcance. E essa influência começa muito antes de qualquer resultado aparecer. Talvez agora você consiga enxergar porque o título deste vídeo é Ninguém Percebe Isso. O que passa despercebido não é uma fórmula secreta escondida em algum lugar. É o fato de que a direção da nossa vida pode estar sendo construída em momentos que consideramos insignificantes. Enquanto esperamos por uma grande oportunidade, uma grande descoberta ou uma grande virada, pequenas escolhas continuam produzindo consequências. Enquanto observamos aquilo que já aconteceu, outras decisões estão preparando aquilo que ainda vai acontecer. E enquanto procuramos uma explicação para o resultado final, o processo continua acontecendo diante dos nossos olhos. A maior mudança pode começar quando você deixa de perguntar apenas o que está acontecendo comigo, e passa a perguntar qual sequência de escolhas está sendo construída aqui. Essa pergunta muda o lugar de onde você observa sua própria história. E agora vem a grande revelação. Talvez o detalhe que ninguém percebe seja justamente este: você não precisa mudar a sua vida inteira para começar a viver uma vida diferente. Precisa encontrar a escolha que está criando outras escolhas depois dela. Essa é a escolha estratégica. Aquela que não termina quando você decide. Ela altera o que vem em seguida. E depois altera o que vem depois. É por isso que algumas mudanças aparentemente pequenas possuem consequências enormes. Não porque tenham algum poder mágico, mas porque entram no início de uma sequência. Quando você muda o primeiro ponto de uma cadeia, as etapas seguintes podem começar a se reorganizar. E é nesse momento que você percebe algo poderoso. Talvez seu futuro não esteja sendo construído apenas pelos grandes acontecimentos que você espera. Ele também está sendo construído pelas pequenas decisões que você repete enquanto espera por eles. Então, antes de terminar este vídeo, escolha uma única coisa para observar nos próximos dias. Não tente mudar 10 comportamentos. Não crie uma lista impossível. Apenas encontre uma decisão recorrente que você percebeu que estava acontecendo quase automaticamente. Observe quando ela aparece. Observe o que costuma acontecer antes dela. Observe como você se sente depois. E então pergunte: se eu fizer uma escolha diferente aqui, o que poderá mudar depois? Não precisa ter certeza da resposta. Você está apenas interrompendo o automático para recuperar consciência. Talvez nada extraordinário aconteça imediatamente. E tudo bem. O objetivo não é fabricar um acontecimento espetacular. É começar a enxergar a estrutura invisível das pequenas escolhas. Porque quando você começa a perceber aquilo que antes passava despercebido, já não consegue olhar para a própria vida exatamente da mesma maneira. Se este vídeo fez você pensar em alguma área da sua vida que estava acontecendo no automático, deixe o seu like, porque isso ajuda o Mente Milionária a continuar levando esse tipo de reflexão para mais pessoas. Inscreva-se no canal e aproveite para assistir aos outros conteúdos disponíveis, porque cada vídeo aqui procura abrir uma nova perspectiva sobre mente, comportamento, escolhas e transformação pessoal. E leve uma última pergunta com você: qual pequena escolha de hoje pode estar preparando uma realidade que você ainda não consegue enxergar? Talvez você não descubra a resposta imediatamente. Mas, a partir de agora, poderá começar a observar. E talvez esse seja justamente o primeiro passo para perceber aquilo que estava acontecendo diante de você o tempo inteiro, sem que você percebesse. Até o próximo vídeo.